Olá! Depois dos embates na semana passada, governo e oposição chegaram a um acordo que permitiu a discussão da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. A votação da proposta ficou para a próxima terça-feira. O relator da reforma trabalhista fez um resumo do documento. Afirmou que a legislação está ultrapassada e que a proposta vai contribuir para aumentar a produtividade da economia brasileira. Aprovar uma reforma trabalhista para criar no mercado de trabalho, ou para criar um mercado de trabalho que funcione para todos e não para parte, que gere oportunidade para todos e que permita que brasileiros e brasileiras realizam todo o seu potencial e possam ter direito à prosperidade. Para evitar que o texto volte à Câmara, o relator rejeitou todas as emendas e sugeriu vetos do presidente a 6 pontos do projeto aprovado pelos deputados. Por exemplo, gestantes e lactantes só seriam impedidas de trabalhar em ambientes insalubres no grau máximo. O relator defende a proibição total. Outro veto diz respeito à jornada intermitente. Da forma com que veio, está muito genérico, está muito aberto também. A jornada intermitente é algo específico que precisa ter regras muito claras em determinados segmentos da economia. O líder do governo confirmou que há acordo para o veto e que algumas questões serão regulamentadas por medida provisória. Foi proposto um texto de ajuste da jornada intermitente que o governo se coloca na possibilidade de editar a medida provisória proposta pelo relator. A oposição criticou o relator e pediu que ele não confiasse nos vetos. Vossa Excelência, como relator, reconhece equívocos em vários pontos e Vossa Excelência, ao invés de corrigir vosso relatório, diz que não. Pede para o governo editar a medida provisória e vetar. Um governo que a gente sabe que nos sustenta 15 dias. O senador Paulo Paim anunciou que vai apresentar um voto em separado. Quem esperou 10 anos, 20 anos, 30 anos, não pode pegar mais 2, 3 meses até que aqui a gente vote, volte para a Câmara delibere e vá para a mão do presidente. Essa urgência que eu não estou conseguindo entender. A posição da Câmara nós conhecemos. Se dependesse da Câmara, esses pontos que nós destacamos aqui não seriam destacados. Se voltar para a Câmara, nós estamos comprando um risco de essas conquistas que estão acordadas aqui possam ser convergentes. Então, vejam a escolha de Sofia que precisamos fazer, porque eu considero, como Vossa Excelência, que esses pontos aqui, eles são pontos importantes. Os senadores da Comissão de Infraestrutura estão preocupados com os efeitos da Operação Lava Jato na concessão de rodovias. Outro assunto debatido na reunião desta terça-feira foi o aumento do tráfego e da exportação pelas rodovias do norte do país. A Comissão de Infraestrutura aprovou um requerimento de audiência pública para discutir a situação das rodovias federais do norte do país. Segundo os senadores, a 364 e a 163 não têm mais capacidade de atender a demanda de cargas e caminhões que trafegam na região. Mudou essa logística das cargas, essa lógica das cargas do sul para o norte. E a nossa BR não está suportando mais. Se não fizer um trabalho pesado, mas pesado de restauração e futuramente a duplicação, eu não sei o que vai acontecer, porque são 1.300, 1.400, 1.500 carretas por dia e não são carretas como são tremiões. E ao término desse ano, nós iremos dobrar a quantidade de transportes pela hidrovia do Madeira, porque haverá uma regularidade nos 12 meses do ano, porque hoje, em função das secas, diminui o transporte. Isso vai acarretar ainda mais um aumento de transporte de caminhões também pela BR-364. E a previsão é que na safra possam trafegar na 163 por dia 3 a 4 mil carretas. O senador Wellington Fagundes afirmou que outra situação que preocupa a Comissão de Infraestrutura é a concessão de rodovias e a paralisação provocada por ações judiciais. Segundo ele, empresas que não estão citadas na Operação Lava Jato estão impedidas de atuar.
No caso do Mato Grosso, nós temos a mesma situação, só que a empresa do Mato Grosso é a Rotoeste e a controladora é a Odebrecht. Então, o banco alega que não libera o financiamento enquanto ela não vendeu o controle acionário. Mas no Mato Grosso do Sul não é o caso. A concessionária não tem nenhum envolvimento com a Lava Jato. Empresas que não são citadas, mas que também não conseguem fazer com que os financiamentos aconteçam, estão simplesmente paralisando ou já paralisaram as suas obras, mas, de outro lado, o consumidor, o usuário, o cidadão está sendo cobrado do pedágio. A ONU definiu o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O movimento Maio Amarelo chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Os acidentes já são a 9ª maior causa de morte globalmente. São 3.000 vidas perdidas por dia nas ruas e estradas em todo o mundo. Tragédias que afetam inúmeras famílias. A gente teve uma irmã que já faleceu e até por esse motivo a gente fica mais próximo mesmo. Acho que a gente percebe que pode perder, né? Então, quando eu vi o carro dele, porque eu não podia fazer o caminho que eu tinha programado fazer para ir para o hospital de base, aí eu estacionei na rua, fui correndo ver o carro e comecei a chorar. Do acidente eu não me lembro de nada. Eu acho que foi uma memória muito traumatizante e meu cérebro não quis guardar essa lembrança. O Brasil está em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. Os acidentes de trânsito são a primeira causa de mortes entre 15 e 29 anos de idade. A segunda, na faixa de 5 a 14 anos. E a terceira, para pessoas de 30 a 44 anos. Acho que todo mundo tem uma fase da vida que não pensa na mortalidade. Você age como se fosse imortal, né? Como se tudo pudesse ficar para amanhã, como se você não se colocasse em risco iminente. E quando acontece uma coisa dessas, isso muda. Aí eu fui fazer a pergunta: mãe, aconteceu alguma coisa? Aonde eu estou? Aí minha mãe: sim, Tiago, aconteceu alguma coisa. Você está no hospital, você sofreu um acidente. Aí eu vi que o jeito dela falar estava muito automático, né? Eu falei: mãe, eu já fiz essa pergunta para você antes? Aí minha mãe: sim, você faz essa pergunta todo dia para mim. Ai, meu Deus do céu. A Organização Mundial de Saúde calcula que 20 a 50 milhões de pessoas sobreviverão a acidentes de trânsito entre 2020 e 2050 com traumatismos e ferimentos. Era difícil eu explicar para o meu filho, né? Que ele falava: mãe, por que o meu padrinho está de fralda? O que aconteceu? E ele ia acompanhando e, de certa forma, ele foi entendendo o processo. O Tiago levantou ele: agora ele tem 1 ano. Mais ou menos. Aí depois o Tiago começou a andar, agora ele tem 2 anos. Porque o meu filho tinha 6 quando isso aconteceu. Então, a família toda acompanha. Entre 13 e 31 de maio, a fachada do Senado ficou iluminada de amarelo, em homenagem ao movimento Maio Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. São 50 mil por ano. É mais do que morreram em toda a guerra do Vietnã de americanos, norte-americanos. Temos que fazer alguma coisa. Trânsito não é uma questão de engenharia, é uma questão de educação. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O plano tem como meta, no prazo de 10 anos, reduzir pela metade o número de vítimas no trânsito. O cérebro é muito mágico.
né? A gente já recebeu prognósticos tão ruins de que ele não ia acordar, de que ele não ia se refazer e de repente eu olho para ele, eu acho que é um presente. Como será se é uma pessoa com necessidades especiais? Ai, meu Deus, isso é complicado, mas não é tão complicado assim. É só uma readaptação. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela audiência e continue sintonizado na TV Senado.